Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um domingo, sempre às 20 horas, com esse programaço Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. Mas eu quero rapidamente, vocês que estão vendo esse programa, que é um documento, é um documentário, todo o nosso canal, Bruno Tavares, é um canal que trata da memória do Espiritismo. Pessoal, eu quero passar aqui em revista, né? Mostrar para vocês que assistem o programa com o Luciano Clay, os nossos programas semanais. São 4 programas semanais. Na terça-feira, que vem agora, temos o programa Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba, com a filha do Hermínio Miranda, Ana Maria Miranda, trazendo aqui fatos da vida e sobre a obra também, os livros do Hermínio Corrêa de Miranda. Na quarta-feira, temos às 20 horas a nossa resenha literária com o pesquisador espírita Silvio Mariano, é um documentarista aqui do Recife, presidente de instituição espírita, é uma das pessoas que mais conhece livro aqui no Recife. E é um programa notável porque Silvio tem uma forma peculiar, maravilhosa de entabular uma conversa. E o programa é muito gostoso, né? Toda quarta-feira, às 20 horas, a resenha literária. Na quinta-feira, às 20 horas, temos o programa O Metro que Melhor Mediu Kardec, que é sobre Herculano Pires, semelhante ao do Hermínio com Ana Maria, só que o programa O Metro que Melhor Mediu Kardec é com a filha de Herculano, a educadora, conferencista Heloísa Pires, trazendo aqui uma obra por semana. Às vezes a gente escuta um áudio de Herculano, e Heloísa é aquele espírito em perfeito equilíbrio, as duas asas do amor e da sabedoria, não é? É uma criatura de Deus fantástica, Dona Heloísa Pires. O de Luciano Clay completa a semana, né? São 4 programas semanais. Mas temos também os 4 programas mensais. Esses só vão aos sábados. No primeiro sábado temos o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, com Charles Kemp, o presidente da Federação Espírita Francesa, que sempre vem aqui com aquela fleuma francesa falar sobre a pesquisa, sobre a obra imensa de Leon Denis e fatos que você não vê sobre Leon Denis em lugar nenhum. Fatos muitas vezes desconhecidos do grande público espírita, não é? No segundo sábado, temos com César Perry de Carvalho, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, o programa Memórias e Reflexões, que traz as memórias da vida e as memórias do espiritismo. Esse programa é um repositório, né? É um escrutínio da memória do movimento espírita no Brasil nas últimas décadas. Já ele que vivenciou de perto os grandes episódios da cena espírita. No terceiro sábado, um programaço com Adair Ribeiro, Portfólio e Fontes Primárias. O Adair Ribeiro é o que detém, é aquele que detém o maior número de documentos de Allan Kardec e da época dos pródromos do Espiritismo, mais de 3.000 documentos no Museu Acol, allan-kardec.online. O Adair trouxe esses documentos da França, apresenta aqui, para vocês terem a ideia. A gente já viu aqui a carteirinha de sócio da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos. Vejam que achado. Então, um programa imperdível. E no quarto sábado, fechamos os programas mensais com Leonardo Marmo Moreira, articulista da revista Reformador, e trazemos aqui o eco da imprensa espírita, a repercussão dos artigos, dos vídeos, da cena da imprensa espírita no Brasil. Programa muito rico, é o nosso campeão de audiência, esse programa com Leonardo Marmo. Então está aqui o menu todo, né? 4 programas semanais, terça, quarta, quinta e domingo. E os 4 programas mensais sempre aos sábados, já. Está aí o menu, quem gosta e valoriza a memória do espiritismo no Brasil. Ok? Pessoal, beijo na alma.
Vamos agora começar o nosso programa com o Luciano Clay. Vou abrir a nossa sala virtual e sempre aquele encontro do coração, né? Luciano é um ser humano, um dos mais notáveis espíritas que eu já conheci, né? Bem, meus queridos irmãos, estamos aqui em mais um programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, sempre na companhia do historiador Luciano Clay Filho, curador do Centro de Memória Viana de Carvalho, e é o nosso programa de domingo, não é? É a nossa domingueira. Iniciar a semana com Bezerra de Menezes não tem nada melhor. Então, vamos iniciar, Luciano, elevando o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de ouro, de ouvirmos, através do Luciano, algo sobre a vida, sobre a memória de Bezerra, e especificamente nesses episódios sobre a sua atuação como esculápio, o esculápio de Jesus na terra, cumprindo a sua missão de médico dos pobres, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos. Iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Meu querido Luciano, tudo bom, Luciano? Como é que estão as coisas aí? Boa noite, meu querido. Em paz, graças a Deus, e sempre grato a Ele pela oportunidade que nos dá de podermos iniciar. As pessoas sempre se esquecem que domingo é o primeiro e não o último dia da semana. Iniciar mais uma semana no curso das nossas vidas falando de Bezerra de Menezes. Então, querido, em paz, e sempre grato a você pela oportunidade desse encontro. Luciano, olha, deixa eu fazer assim, não é? Eu quero visualizar que linda camisa é essa. Não é rubro-negra, porque eu estou vendo um branco aí, ainda bem, não é? Luciano, que camisa belíssima essa aí, Luciano. Promessa é dívida. Eu disse a você que viria com a camisa do meu time de coração. Eu sou desportista, como o doutor Bezerra era, só para justificar também, viu? No tempo dele, ele gostava da prática esportiva, corridas de cavalo, que obviamente não eram as corridas apostadas dos nossos dias, as corridas dos pares nos hipódromos. Então, eu sou apaixonado, como você também, pelo futebol, né? Pelo bom futebol. Nós vivemos no país de futebol. E aqui, como você aí, nós torcemos por time de mesmas cores, né? Tricolor, preto, vermelho e branco, que é o nosso ferroviário, que aniversariou no mês próximo passado, no mês de abril, completou 90 aninhos, relativamente novo, né? Se comparado aos dois mais antigos aqui de Fortaleza, que são o Ceará, que é de 1914, e o Fortaleza, que é de 1918. Então, o Ferroviário, dos três que mais se destacam aqui, houve outros clubes, até um Náutico cearense também já houve, desapareceu, mas os três, Ferroviário permanece até hoje com muita dificuldade, já foi campeão cearense por 12 vezes. Então, essa camisa aqui, que aliás é uma camisa, se você me permite aqui mostrar, né? Eu O ia símbolo de pedir época, o escudo do Ferrinho. que é diferente do atual. Isso aqui é uma camisa comemorativa dos 90 anos, baseada no modelo primordial do time, de 1933. E, obviamente, como bom torcedor e historiador, eu não podia deixar passar essa oportunidade de adquirir essa camisa que tem aqui a marca atual do tubarão, que é o símbolo do nosso ferroviário. Luciano, você agrada mais Bezerra de Menezes do que eu, né? Porque eu vim aqui, pessoal, com a camisa tradicional, comum, não é que a gente vai para o campo de futebol. O Luciano com essa camisa comemorativa, Luciano, pelo que eu estou vendo, é uma camisa que você pode perfeitamente passear com ela, não é? Camisa elegante. Essa é muito bonita, viu? Como a sua também, a do Santa Cruz, eu acho uma das mais lindas do país. Né? Então, já pensei até em fazer, não fiz porque a consciência não ia permitir, uma adulteração do símbolo, né? Ia trocar o símbolo, ia comprar uma camisa do Santa Cruz e colocar o símbolo do ferroviário no lugar do Santa, né?
Achava tão lindo uma camisa, um modelo que saiu entre tantos aí, que são as mesmas cores, mas torcendo para que os nossos dois times possam, para quem gosta de futebol, né, sair da Série D com muita dificuldade, principalmente de natureza financeira, é muito difícil, para C e, de repente, quem sabe, aí migrar para C, para B e chegar na A. Santa Cruz já chegou, o Ferroviário ainda não, nessa nova fase. Luciano, você me faz cada coisa, né? Porque você sabe, minhas noites, quando eu não estou na minha casa dos humildes, eu estou gravando essas lives, né? Mas eu tenho acompanhado pelo menos o resultado, né? Eu abro a tabela para saber a quanto anda o ferrinho do Ceará, não é? E Luciano comprou a camisa, foi pé quente, já são 2 vitórias no campeonato, né, Luciano? É, o receio, porque todo ano começa assim, né? Bem empolgado, vai, dispara, depois lei de Newton, né? Chega a gravidade e cai tudo de novo. Mas não torcer para que, de repente, o time permaneça aí, né? É importante para nós aqui do Ceará que o Santa também consiga os objetivos. São times afins, são times irmãos, repito, de mesmas cores, né? O Santa Cruz, principalmente, não é justo ficar onde ele está. É um time para estar lá na Série A, aliás, pela torcida maravilhosa que tem. Luciano, você diga sempre assim, não é? É uma, feito o Santa Cruz, o Ferrinho também, é um amor sem divisão. Você conhece a É música? Amor que não se mede, que não se repete, é o amor que a gente tem pelo nosso clube de infância, né? verdade, querido. Luciano, Graças à influência da família, né? Pai. pai, avô, tio, Ave Maria, né? Ave Maria. Luciano, vamos para um assunto mais sério. Não que esse primeiro assunto não seja sério, né? Eu gosto muito do que Milton Neves, o jornalista, diz, né? Dos assuntos sem importância, dos assuntos sem importância, o futebol é o mais sério, dos assuntos sem importância. Agora vamos É para verdade. assuntos importantes, né? Importantes. Luciano, há quanto anda o Centro de Memória Viana de Carvalho? E eu quero saber, nossos amigos também, a repercussão, as inscrições do seminário com Divaldo. Estão bem as inscrições? Estão boas? Bruno, é impressionante, começando pelo Divaldo, o carisma, o carinho do público espírita ou não, que quando sabe da visita dele a um estado, principalmente aqui no Nordeste, embora Divaldo seja nordestino, mas nem sempre, sobretudo nos últimos anos, em face da pandemia, desde 2019, ele não veio mais ao Ceará. Ele vinha anualmente. É cidadão fortalezense, é cidadão cearense. Então é impressionante o quanto ele é querido. O povo de Fortaleza. Sabendo da visita do Divaldo, acredito que o evento é no dia 23 de junho, portanto, aí temos alguns dias ainda a serem vencidos, mas acredito que até o início desse mês de junho, que tá metade de junho, aí não vai ter mais ingressos, não. Inscrições, como nós chamamos, né? Inclusive, a pessoa se inscrever está levando de brinde o livro do Dr. Bezerra de Menezes, né? Esse aí. É mais com o intuito de ajudar, né? A instituição também, a Mansão do Caminho, nós procuramos trazer alguns livros do Divaldo, principalmente o livro que é o título do evento, Novos Rumos, de Viana de Carvalho. Viana que tem uma parceria selada com o Divaldo desde 1947, né? Os dois numa simbiose impressionante vêm percorrendo o Brasil e o mundo. Viana não pôde percorrer o mundo, mas em seu tempo percorreu o Brasil, semeando a Boa Nova Espírita, né? Inspirando Divaldo nas suas fenomênicas conferências, que ainda hoje, mesmo ele velhinho, tendo recentemente completado 96 aninhos, com dificuldade de locomoção, precisando usar uma bengalinha, cadeira de rodas, mas com uma lucidez impressionante. Esse é um fenômeno que precisa ser estudado. Vamos chegar nessa idade. Será que nós chegamos, hein, Bruno, com essa lucidez, com essa espiritualidade? É muito difícil. E, sobretudo, com a paz interior que você basta olhar, vaza.
por todos os poros, especialmente pelos olhos dele. Então, nós somos muito gratos, Adivaldo, no movimento espírita cearense, particularmente o cearense, e falamos por nós, porque testemunhamos isso, muito deve a esse homem notável. Quanto à questão do Centro de Memória, aí, que inclusive é um dos grupos espíritas que está conduzindo esse evento de Valdo, nós montamos aí um pool de instituições com o apoio da Federação Espírita Local. Nós estamos indo também de vento em popa, já estamos organizando o espaço físico, estamos já viabilizando também a organização de um espaço com a Sala Viana de Carvalho, onde nós vamos colocar alguns apetrechos, inclusive alguns documentos que nós temos, e até a espada original de Viana de Carvalho, que nos foi gentilmente cedida pelo coronel Leônidas de Carvalho, que ainda está entre nós, velhinho, já nonagenário, e que foi sobrinho de Viana de Carvalho. Então, nós temos muitos documentos, coisas inéditas de Viana, que nós pretendemos divulgar para o movimento espírita nacional, porque é uma figura que precisa ser muito lembrada. Luciano, e com o andamento do tempo, a gente vai trazer aqui Bezerra, mas sempre, não é, tudo que aparecer de novidade do Centro de Memória Viana de Carvalho. Mas, Luciano, vamos ao nosso retratado doutor Bezerra de Menezes. Luciano, no programa passado a gente viu a primeira cirurgia, foi aquela amputação da perna. A gente viu o farmacêutico de confiança e a farmácia de confiança, não é? Então, todo aquele início, Bezerra já muito respeitado, né? Mas, Luciano, houve um momento no programa passado que você até ventilou a Casa de Saúde Godinho e Bezerra, que seria importante a gente trazer aqui. Mas, por incrível que pareça, é a linha natural dos episódios, já viria, né? A Casa de Saúde Godinho e Bezerra. Mas, Luciano, então vamos dar esse mergulho no túnel do tempo, na segunda metade do século XIX. Surgem os grandes hospitais, o Hospital Geral da Santa Casa de Misericórdia e o Hospital Dom Pedro II. Já havia, graças a Deus, a anestesia, as cirurgias já passaram as dores, mas, Luciana, é impressionante como ainda a mortalidade era muito alta por causa das mãos sujas dos médicos, né? Porque não existia ainda o conhecimento da ação dos micro-organismos, que só vai vir com Luiz Pasteur mais tarde, né? Mas aí, Luciano, vão ser legalizadas e criadas as casas de saúde. E aí é criada a Casa de Saúde Godinho e Bezerra. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nesses meandros de como era a Casa de Saúde. Mas, Luciano, se você pudesse fazer um apanhado, a gente mergulhar, que contexto é esse do surgimento dos grandes hospitais e das casas de saúde? Sim, e parece que as famílias não gostavam dos hospitais, né, Luciano? Que os parentes fossem internados nos hospitais, era isso mesmo? Exatamente, meu querido. Nós estamos praticamente na segunda fase do segundo reinado, que vai ter, a partir da década de 1850, perdurando até 1870, um dos períodos de maior desenvolvimento em nível nacional. Um surto desenvolvimentista incrível. O próprio Rio de Janeiro, que quando o Dr. Bezerra de Menezes chegou, aportou, no dia 23 de fevereiro de 1851, era uma cidade com ares provincianos, com muita precariedade, praticamente a parte relacionada ao saneamento daquela cidade, que era a corte imperial, capital do nosso país. Então, era algo, inclusive, responsável pelo surgimento de várias enfermidades, de vários surtos epidêmicos, como os que falamos em lives anteriores, o do cólera, da febre amarela. Então, você vai agora ter esse novo momento, vai ser um período também na década seguinte, graças ao empreendimento de Irineu Evangelista de Souza, o Visconde, também barão de Mauá,
na área ferroviária, na qual também o doutor Bezerra de Menezes se tornaria uma figura proeminente. Então, de fato, o Brasil, de forma geral, vai agora, nesse período, ter um desenvolvimento incrível. E, obviamente, que na área da saúde, a despeito das dificuldades que ainda continuariam, não só em face da situação hospitalar, que, como você lembrou, havia praticamente dois grandes hospitais públicos mantidos pelo governo, a Santa Casa de Misericórdia e o chamado Hospício Pedro II, o Hospital Pedro II, que era perto da referida Santa Casa. A Santa Casa existiram no Brasil inteiro, foram fundadas em todas as províncias, aí em Pernambuco, aqui em Fortaleza, nesse mesmo período, nesse mesmo contexto. Então, nós vamos ter, mesmo assim, uma dificuldade muito grande por conta da situação da ciência médica ainda muito incipiente em relação à descoberta do mundo microscópico, microbiológico, né? Não se sabia muita coisa, como você colocou, e já comentamos em outras oportunidades. À época se valorizava muito o médico, quando se chegava no nosocomio, no hospital, as pessoas normalmente buscavam aquele médico mais sujo, de sangue, no seu jaleco, no seu avental, que achavam, olha, aquele ali que é bom, aquele outro que está mais limpinho ali, não, ele parece que não tem muita prática, não. E iam para o mais sujo, né? Nós estamos na fase em que Lister não havia aberto essa porta para o mundo microscópico, e o célebre Louis Pasteur também não havia feito as suas pesquisas que permitiriam uma esterilização desses aparelhos que eram utilizados pelos médicos. E isso vai acontecer exatamente nesse período, sobretudo na década de 1860, quando as coisas, acompanhando o que acontecia em nível mundial, vão também se refletir em nosso país. Mas a vida do Dr. Bezerra de Menezes, do povo brasileiro, na capital do Império, era restrita em termos hospitalares, basicamente, a essas duas grandes instituições que nós aqui nos reportamos que ainda hoje existem, né? Claro que o hospício hoje, já com outra proposta, ninguém tem mais essa denominação, mas a Santa Casa de Misericórdia, que foi, aliás, o local onde o doutor Bezerra de Menezes, como já vimos, teve a oportunidade de estagiar com seu grande mestre e exemplo de vida, o doutor Manuel Feliciano Pereira de Carvalho. Então, querido, realmente foi um período de muito aprendizado para aquele jovem médico, que diante dessas vicissitudes, diante dessa situação, vai perceber a necessidade de dar também o seu contributo como médico e como empresário, né, na área da medicina, vamos falar na sequência também, para reverter um pouco esse quadro. Ele deixou vários artigos falando a respeito dessa situação momentânea, mas o Brasil se renova, aos poucos se renova, o momento era de prosperidade, em grande parte isso é impulsionado também, para que o Brasil passasse a ter dinheiro, ninguém pode deixar de fazer um link com isso, com o ciclo do café, que foi o grande ciclo do Brasil oitocentista, um dos maiores da história nacional, e o Brasil vai ter um desenvolvimento extraordinário, economicamente falando, por conta exatamente desse novo produto nacional que vai colocar o Brasil durante muito tempo, até o início da República, posteriormente ainda, como um país de ponta na produção do café. Luciano, vamos agora saber em que consistia a Casa de Saúde Godinho e Bezerra. Mas, Luciano, doutor Bezerra era um jovem médico, não é? A Casa de Saúde Godinho e Bezerra, eu depreendo que o Bezerra com a letra B, Godinho com a letra G. O nome de Godinho vem na frente, por certo eu não sei, porque ele era o médico mais proeminente, talvez, já. Então, eu queria que você falasse o que era a Casa de Saúde Godinho Bezerra e quem é esse doutor Godinho, que para mim e para os nossos amigos é um ilustre desconhecido até aqui agora. Bruno, essa foi uma das grandes surpresas que, como pesquisador, tivemos quando começamos
a pesquisar a fundo o trabalho do Dr. Bezerra de Menezes como médico, porque não havia nenhuma biografia no movimento espírita que registrasse que o Dr. Bezerra de Menezes tivesse sido, ao lado de um sócio e amigo, o condutor de um pequeno hospital, porque as casas de saúde, aí voltando à questão anterior, elas vão surgir em face do contexto. Havia apenas esses dois hospitais, imagine, né? Hospitais onde certamente as condições, não obstante o êxito de terem sido construídos e apresentados à sociedade, mas você imagina toda a população ali, o sofrimento devia ser algo realmente terrível, antes sem anestesia, clorofórmio, aí depois anestesia, doenças ainda desconhecidas, pessoas que ali estavam, gritos, era algo assim que, de certa forma, deveria causar na criatura humana um trauma muito grande. Então, doutor, as casas de saúde elas vão surgir, e não foi só a dele, mas outras tantas mais. Inclusive, houve uma anterior, pioneira, que é importante destacar, do doutor Peixoto, sobre quem falamos na live passada, que deixou todo o material dele como urologista ao doutor Bezerra de Menezes. Ele tinha uma casa de saúde do doutor Peixoto. Então, essas casas vão surgindo exatamente para minorar um pouco a angústia, o sofrimento das pessoas, porque havia, como nós já conversamos em outra oportunidade, muitas dificuldades de natureza material das pessoas de se deslocar, escravos também que eram levados a serem tratados nesses nosocômios. Enfim, quando nós começamos a pesquisar, nós ficamos surpresos, porque o Dr. Bezerra de Menezes foi um empresário da área da saúde, não há nenhuma biografia que registre. Nós conseguimos levantar um bom material, nós fomos atrás dessa Casa de Saúde Godinho e Bezerra, que foi fundada em 1861, no início da nova década. E o mais interessante, Bruno, é que nós encontramos imagens, fotografias, litogravuras, propagandas, algumas imagens realmente incríveis, porque nós gostamos muito dessas fontes imagéticas, porque elas luarizam, elas suavizam os textos históricos que às vezes tendem a se tornar densos. E o fato, querido, é que o Dr. Bezerra de Menezes ele recebe de um colega que concluiu a faculdade de medicina 3 anos após ele, Pedro Ferreira de Almeida Godinho, mas que chegou a estudar com ele nos últimos anos, e os dois se tornam muito amigos, amigos para a vida toda. O doutor Pedro Ferreira de Almeida Godinho, o doutor Godinho, como ele era afetuosamente chamado pelo doutor Bezerra de Menezes, tinha recursos por conta da sua família, uma família abastada, ele também era filho de um renomado cirurgião do Rio de Janeiro, viria a desencarnar 8 anos após o doutor Bezerra de Menezes, em 1908, e deduzimos, não encontramos a explicação, do motivo dele ter convidado o médico recém-formado cearense, porque o doutor Bezerra de Menezes não tinha recursos de natureza material. O doutor Bezerra de Menezes estava vivendo um momento de penúria, de muita dificuldade. Então, o que ele fez, na verdade, foi unir o útil ao agradável, sabedor das habilidades médicas do colega cearense, sobretudo como cirurgião. Bezerra era um cirurgião de mão cheia nessa fase, e sabendo também do seu carisma, do seu sentimento de afeto e de respeito ao semelhante. Godinho era um homem de bem também. Ele resolve chamar o doutor Bezerra para ser seu sócio. Com o doutor Bezerra de Menezes emprestando seu nome, seu talento, suas habilidades médicas, e ele entrando com os recursos. Então, montou uma sociedade. Então, ele devia ter uma confiança muito grande. Ele sabia da probidade daquele rapaz que veio do Ceará, ele acompanhava, era uma pessoa importante. Então, eles montam esse hospital, que, na verdade, era uma casa de saúde, de menor porte, se comparado a um hospital, e até porque havia, no 800, Bruno, um receio muito grande de se levar os parentes, as pessoas, para serem internadas, né? Era uma casa, com todo respeito, né? Era uma casa de horrores, como dissemos anteriormente. Só ficar ouvindo gritos lá, as pessoas, principalmente no hospício Pedro II. Doutor Bezerra de Menezes, que terá no futuro um filho que vai
ser internado na Casa de Saúde do Doutor Eiras, que era um hospital psiquiátrico, casa de saúde, mas era um hospital, isso no futuro, oportunamente nós vamos falar em uma live, certamente, se Deus e você assim nos permitir, nós imaginamos o sofrimento de uma família. Então, os hospitais não era absolutamente nada agradável, as visões verdadeiramente dantescas que você ali testemunhava. Então, as casas de saúde, elas vão ser muito mais acolhedoras, aprazíveis, normalmente construídas em casas grandes, antigas, adaptadas, insertas em meio a uma vegetação exuberante, algumas eram em chácaras como essa. O Pedro Ferreira de Almeida Godinho, ele tem a oportunidade de pegar a chácara que fora da viúva Ferreira, esposa de um médico conceituado, da época já, portanto, desencarnada, ele aluga essa casa e ali instala, num prédio extremamente arejado, vários cômodos, é interessante a descrição, quartos separados, né? Então as pessoas já tinham assim, eu fico imaginando, muitas vezes imaginei como é que era esse hospital. Conseguimos fotografia, você vê, belíssimo prédio, palacete, e ali durante 6, 7 anos a casa funcionou, e essa sociedade permaneceu até 1865, quando o Dr. Bezerra de Menezes, não por algum problema entre os dois, pelo contrário, nós tivemos até o cuidado de pesquisar a amizade que foi sólida, como dissemos, e eles continuaram amigos até a década de 1890, quando o Dr. Bezerra desencarna. Inclusive, montaram lá na década de 1890 uma nova sociedade, não mais na área médica, e o doutor Godinho foi um dos médicos e amigos que se mobilizaram no intuito de angariar recursos após a desencarnação do doutor Bezerra de Menezes, na mais extrema penúria, para dar suporte à família. Então, os dois sempre continuaram amigos. O motivo da não continuação do doutor Bezerra de Menezes ao lado do doutor Godinho se devia ao fato de que a intensificação, sobretudo na metade da década de 1860, nas atividades políticas que se acumulavam, sobretudo na área da vereança e da deputação geral, porque naquela época o doutor Bezerra de Menezes foi concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, tanto vereador quanto deputado geral, que corresponderia hoje a deputado federal, para quem nos ouve melhor entender. Então foi todo esse cenário aí, querido, que o doutor Bezerra desponta e organizou esse nosocomio aí, que foi de referência na Rua da Saúde, na Rua do Morro da Saúde, de mesmo nome, um local verdadeiramente impressionante. Luciano, você falou um pouco aí sobre a importância das imagens, né? Eu queria aqui trazer para o pessoal que nos assiste, né, que a importância dessa obra é pela memória, pela história, mas também as imagens, as fotografias, Luciano, as gravuras são impressionantes, né? Mas, particularmente, nesse capítulo de hoje, Luciano, que importância você dá para essas imagens? São muito importantes, né? E eu queria me comprometer com o Luciano e com o pessoal que assiste o programa. Luciano, na abertura do programa que vem, semana que vem, eu não tive tempo de preparar em plano de tela, mas semana que vem a gente vai mostrar essas imagens, né? Luciano, são importantes as imagens desse capítulo e por quê? Ah, meu irmão, tremendamente importante. Nós colocamos rapidamente no decorrer da explanação do seu questionamento passado a importância das fontes imagéticas. O livro ele tem muitas fotografias de documentos, fotografias inéditas do Dr. Bezerra de Menezes, até como já dissemos, uma fotografia única, aliás, que nos foi presenteada pelo saudoso e querido amigo, sobrinho trineto Dr. Bezerra de Menezes, Eduardo de Castro Bezerra Neto, que é a única fotografia do acadêmico, do estudante de medicina Adolfo Bezerra de Menezes, Cavalcante, coloquei assim porque a fotografia é mais ou menos desse tamanho, um cartão de visita, sem barbas, né? Porque na época não podia se usar barba na faculdade de medicina. E depois não, para o resto da vida, quando se tornou médico, a barba é crescida. Inclusive, conseguimos estar nesse mesmo capítulo, a única fotografia dele com vestimenta militar, quando ele se tornou, em 1858, a convite
tio Manuel Feliciano Pereira de Carvalho, que também era médico militar. Ele recebe o convite, faz o concurso, passa com louvor no concurso e se torna segundo cirurgião. Então, nós obtivemos com uma sobrinha trineta dele aqui em Fortaleza, Renata Blanda Furtado, que é também trineta do irmão mais velho, Manuel Soares, uma fotografia em que o Dr. Bezerra está de corpo inteiro, com a farda de médico militar, de espada. Não é aquele mesmo fardão que normalmente nós vemos em algumas fotografias. Aquilo ali era da Câmara dos Vereadores. Esse é o uniforme dele de médico. Foi a única fotografia, que é de 1859. Ela está no livro. E conseguimos também, o que é mais impressionante, da própria Casa de Saúde, que eu pensei que não iria conseguir, na Biblioteca Nacional, do Rio de Janeiro. E também, faça-se justiça, nenhum livro espírita divulgou nada sobre essa Casa de Saúde. Mas ou pelo menos havia, porque ele já partiu, né, aqui na Terra, um grande pesquisador, ao lado do Licurgo dos Santos Filho, escreveu muito sobre a história da medicina do Brasil, mas o historiador, médico, ortopedista, Aquiles de Araújo, ele deixou uma obra publicada sobre as casas de saúde no Rio de Janeiro. E ali foi ele que falou, e foi quando nós pensamos dele a informação e fomos aprofundar as notícias acerca dessa Casa de Saúde Godinho Bezerra. Embora ele faça um apanhado sobre ela, fala da propaganda, mas era muito pouco. E aí nós fomos atrás dos jornais daquele decênio para trazer mais novidades a respeito dessa instituição. Então, nosso agradecimento aqui a esse médico que já se encontra residente no mundo espiritual, porque foi o único, e nem espírita era, a deixar esse registro que permitiu a um pesquisador no futuro ir atrás e trazer novas imagens. Então, nós temos imagens de propaganda, inclusive uma em vários idiomas, sobre a Casa de Saúde. Nós temos uma litogravura fantástica. Aí você vê as palmeiras, era um palacete, era algo assim, parecia uma casa brotando no meio de uma mata virgem, né? Então, isso no Morro da Saúde, devia ser um local realmente, pelo menos para quem estava doente ali, mais prazeroso de se ver, se comparado às visões, como dissemos, dos outros hospitais, né? Especialmente a Santa Casa, cuja demanda para aqueles que sofriam situações emergenciais era muito maior naquele contexto. Então, nós conseguimos, de fato, querido, muitas imagens fantásticas. Infelizmente, fiquei devendo, porque tentei procurar debalde, né, e não achei uma fotografia desse grande amigo, Dr. Bezerra de Menezes, o Dr. Pedro Godinho. Consegui uma do filho dele, mas dele não, até porque, como dissemos, ele desencarna em 1908, e por enquanto ainda não obtivemos. Mas realmente é algo que enriquece sobremaneira. Eu sou, além de historiador, eu sou professor de história, porque nem todo professor de história é historiador, né? Professor de história, obviamente, que se forma especificamente para dar aulas de história, né? Mas ele pode se tornar historiador se ele fizer uma especialização, uma pós-graduação, ou se enveredar mesmo que por conta própria em pesquisas específicas da área. Então, como professor de história, eu lá do professor de história e historiador, em trabalhando com manuais, livros didáticos, nós sabemos da importância de passar para os nossos alunos, principalmente adolescentes, imagens. Hoje se valoriza muito a questão da fotografia em história, imagens porque elas, além de ilustrarem, não só ilustram, mas elas acabam sendo um documento de grande relevância para quem quer entender um pouco mais o que se passou naquele contexto. Então, às vezes, uma imagem, é um ditado conhecido, diz mais do que 1000 palavras. Então, se você pegar o livro de ponta a ponta, só não colocamos mais porque não tínhamos condições, mas sobraram muitas imagens do Dr. Bezerra, de documentos dele, que nós não podemos colocar no livro, porque aí o livro de 1.700 páginas viraria um livro de 3.000 páginas. Luciano, então, promessa é dívida. Semana que vem a gente vai trazer essas imagens aqui. Luciano, uma curiosidade sua, não é? Você falou que existe uma única imagem do Dr. Bezerra sem barba, não é? Eu não falo Luciano Clay adolescente, né? Jovenzinho. Mas depois de homem adulto, existiu um Luciano Clay sem barba, Luciano? Sim, sim, sim. Sim. Faz tempo que eu cultivo a barba, né? Até por conta da minha filha pequenininha, Sofia, à época, hoje com 15 anos,
eu tirava a barba, ela estranhava, né? Aqui e acolá, sujava o rosto, a barba hoje está um pouquinho mais grisalha. E aí a Sofia é a responsável por não deixar eu tirar a barba. Quando eu era criança, então ela estranhava. E quando eu tirei uma vez, ela ficou assim me olhando e disse: cadê a barba? A barba, a barba. Aí eu, em homenagem a ela, utilizo até hoje. Mas fiz muitas palestras, até recentemente, há uns 5, 6, 7 anos, sem barba, às vezes só de cavanhaque. Mas a barba, eu sempre gostei de barba. Meu pai e minha mãe não gostavam, eles que envelhecia sobremaneira. Só a barba envelhece, dá um pouquinho de trabalho, mas já me acostumei com ela, né? Deixa aqui um pouquinho mais. Talvez, de vez em quando, aí pode ser que, pensei até nisso nesse ano, fazer uma experiência, tirar essa barba, mas vou até me estranhar, viu? Meu amigo Sansão, a força está no cabelo, né? O Clay está É, na o cabelo está indo embora. Luciano, a gente vai ter agora nosso lá 2, né? Sobre a obra Os Mensageiros. E eu adorei o papel de Aniceto. Quem vai fazer é o Edson Celulari, que eu gosto muito desse ator, né? O Edson Celulari É, ele é até budista, né? Um rapaz de uma espiritualidade, é um bom ser humano. é tranquilo. Eu entrevistei aqui o Luiz Saegusa, né? Que foi um dos que ajudaram o Girão no filme Bezerra, né? Pois eu indicaria, viu, Saegusa, um futuro filme de Bezerra, um historiador para virar ator, né? Você seria o meu preferido para fazer o papel de Bezerra, Luciano, né? É, o tamanho eu sou baixinho, né? Mais alto que o Dr. Bezerra. Eu tenho 1,68 m, o Dr. Bezerra tinha 1,60 m quando desencarnou, pequenininho, fisicamente. Embora sem homenagear o grande, o gênio que é o Carlos Vereza, que fez a interpretação maravilhosa, né? Maravilhosa. Luciano, a pergunta derradeira, né? O hospital, a casa de saúde Godinho e Bezerra, né? Eu deduzo, mas você é o historiador, você é quem vai dizer para a gente. Eu deduzo o motivo, né? O Bezerra morava, Luciano, na mesma rua da sua casa de saúde, Godinho e Bezerra, né? Luciano, por que será? Será se. Eu quero saber se eu estou com intuição. Qual é o motivo de Bezerra morar na mesma rua da casa de saúde? Essa foi a curiosidade que nós tivemos, Bruno. Como dissemos em um programa anterior, mas isso talvez nós detalhemos mais, porque à frente nós voltamos à baila com essa questão. É coisa de louco mesmo, de pesquisador fora do prumo, né? Não é o meu caso. Eu tive o trabalho de. Claro que só o amor a ele, Dr. Bezerra de Menezes, nos impulsionou nesse sentido, mas é um trabalho que você não queira imaginar, mais arqueológico do que historiográfico. Nós tivemos o trabalho de montar uma tabela, que consta do livro, com todos os endereços do Dr. Bezerra de Menezes, desde quando ele aportou no Rio de Janeiro. Local da primeira casa, do primeiro escritório, que se transformou num consultório, na Rua dos Pescadores, ele passou a ter dois, um para atender os pobres, de fato, as comunidades mais carentes, e outro porque precisava sobreviver às famílias mais abastadas, depois dos hospitais onde ele trabalhou. Então, nós montamos até 1900, quando ele desencarnou, inclusive também dos seus endereços residenciais. E, realmente, quando pesquisávamos sobre a Casa de Saúde Godinho Bezerra, porque há algo assim muito especial, nessa casa, e eu não comentei, além da amizade com o doutor Pedro de Almeida Godinho, ele levou, porque os dois eram amigos, alguns colegas que concluíram o curso médico com ele, como o doutor Luiz Gaudio Ley, que era um médico renomado, que chegou a ser seu padrinho do segundo casamento com Cândida Augusta. Nós vamos ter o doutor Antônio Francisco Fernandes, sobre quem já falamos anteriormente na live, na live do domingo passado, que foi aquele médico que, no momento em que o doutor Bezerra de Menezes, em 1863, quando trabalhava no hospital, ainda na Casa de Saúde de Godinho Bezerra, na referida Rua da Saúde, que eu vou agora entrar em detalhe, ele que morava no hospital, esse médico, dentro do hospital da Casa de Saúde de Godinho Bezerra, ele vai ter a oportunidade depois de dar no endereço da Rua São Bento, que o doutor Bezerra continuava atendendo também no centro, ali mais para o lado da Tijuca, um exemplar da Bíblia que mudou a vida do doutor Bezerra. Tem um doutor Capper,
médico também de origem americana. E o mais interessante é que, num dos romances do Dr. Bezerra de Menezes, ele usa o nome do Dr. Carper para um dos personagens, homenageando os amigos. Então, ali você vai ter todo um pessoal da confiança dele, inclusive o sogro, que era mais velho do que ele, 10 anos, doutor Mariano Machado. O Mariano José Machado era internamente no hospital administrador do hospital, ou seja, o próprio sogro, que era pai, na verdade, da segunda esposa, né? Mas ele ainda estava casado com a primeira, que a mãe da primeira esposa se consorciou uma vez mais. E o doutor Bezerra, ao se casar, ele passou a residir com Maria Cândida Bezerra de Menezes, originalmente da família Prego e Machado. Ela vai morar exatamente numa casa contígua, uma casa que, na verdade, ficava de frente, que era no número par, ao hospital. Isso se devia, Bruno, ao fato, exatamente como você já levantou aí a lebre, como se dizia antigamente, pelo fato de se trabalhar muito naquela época. Né? Os médicos não paravam e eles tinham quase que viver no hospital. Ademais, as dificuldades de locomoção. Não era tão fácil, era no Morro da Saúde. Inclusive, nós colhemos algumas, falando das imagens, fotografias, falamos um pouco da redondeza, a padaria, que possivelmente o doutor Bezerra de Menezes comprava o pão, na época, a propaganda do pão, coisa de louco, né? Então, tudo isso nós fomos buscar. A igrejinha que ele frequentava com a primeira esposa, ele era católico, a igreja na Rua da Saúde, que ainda hoje existe, né? Então, ele morava ali, e vai ser também nessa mesma residência que a esposa vai desencarnar, né? Sim, que ela desencarna em março de 1863, então você imagina o sofrimento dele, né? Então, de fato, ele morava ali do lado, pela necessidade de ficar mais tempo na casa de saúde, assim como seus familiares. O sogro, inclusive, morava também, pertinho, tudo pertinho. Às vezes eu até fico pensando se não era dentro do próprio hospital, né? Que devia ser, porque o hospital era imenso, belíssimo, palacete, dentro da própria instituição. Eu tenho a impressão que se ele fosse solteiro, não tivesse filhos, Bezerra moraria dentro da casa de saúde, né? Moraria, inclusive, Bruno, na Rua dos Pescadores, quando ele era solteiro, creio que já cheguei a comentar isso com você, se não faço agora, ele morava lá, ele alugava o espaço bem no centro da cidade, o primeiro consultório dele, onde ele atendia a população carente, que começou a demandar até esse escritório. Então, economia, né? Situação difícil, ele morava, né? Dormia lá, era a sua própria residência. Eu até dessa casa, desse escritório dele, ou consultório, eu peguei a descrição, fui atrás do registro do aluguel, quando ele alugou, o historiador vai atrás disso, né? Foi atrás do anúncio do aluguel, e no anúncio do aluguel dizia como era o sobrado onde ele ficava, né? E dava a descrição interna, mais ou menos, isso tudo foi atrás. Então ele morava realmente, era muito comum o médico morar, dormir às vezes no local de trabalho, para não ter que se deslocar por conta da precariedade dos meios de transporte. Basicamente o que havia era o transporte animal, né? Por cavalo, charrete e o bonde puxado a burros. Luciano, Clay, acabou, Luciano. Acabou o nosso programa de hoje. Infelizmente, a hora, o relógio é materialista, Luciano, né? Não tem jeito, né? Quem diz isso deixa eu não sou ladrão de ideias, né? É um grande orador aqui do Recife, Estevão Coimbra, meu amigo Estevão, ele sempre repete isso. Quando está no fim da sua palestra, ele diz: o relógio é materialista, né? O nosso aqui também, né? Meu irmãozão faz a prece final. Qual o prazer, querido. Divino amigo Jesus, gratidão, gratidão, uma vez mais gratidão pela oportunidade concedida de termos nessa sessão noturna dominical, em que tributamos a memória do venerando apóstolo, teu discípulo enviado à Terra para o desempenho de uma missão extraordinária, Dr. Bezerra de Menezes, em que pudemos conhecer um pouco mais da sua ação missionária e hoje, de forma especial, as suas pelejas para melhorar a situação da saúde no Rio de Janeiro e no Brasil, com a organização de uma casa de saúde ao lado de um amigo muito querido que marcou a sua vida e marcou
a história do Rio de Janeiro e do nosso país. Que todos nós possamos sair mais fortalecidos na nossa fé, na disposição ao trabalho, e que cada um dos lares sintonizados a essa reunião semanal, que nos permite colher da espiritualidade maior as bênçãos, as energias, mesmo aqui compartilhadas através de informações históricas, mas que nos distrai um pouco em meio às tensões cotidianas, os problemas do nosso dia a dia, a falarmos um pouco do nosso Dr. Bezerra de Menezes, que cada um em seu lar, nesse instante, receba um pouco dessas luzes, dessas energias que emanam do coração paternal, dessa grande luz, dessa grande referência às nossas vidas, que é o Dr. Bezerra de Menezes. Se conosco, Jesus, agora, hoje e sempre, que assim seja. Bem, meus queridos amigos e irmãos, domingo que vem, 20 horas, Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. Quero dedicar o programa a você, minha mamãe amada, onde você estiver, em qualquer esquina aí da vida espiritual. Te amo, não te esqueço. Luciano Clay, quero fazer um agradecimento a você, né? A gente sempre fala futebol, pergunta pelo Ferroviário, pelo Santa Cruz, mas eu jamais pensei. Semana passada eu vim aqui, vim com a camisa do tricolor do Arruda, do Nordeste, né? Terror do Nordeste, mas eu jamais imaginei que Luciano Clay ia fazer uma delicadeza, né? Uma distinção, um historiador como você, colocar a camisa do Ferrinho. Isso é muita emoção, a relação de confiança, viu? Eu vou ao estádio, viu? Eu vou ao estádio, assisto, sempre posso com meus filhos. Quando é o jogo do Ferroviário, que é um jogo extremamente tranquilo, né? Ao contrário do seu Santinha, a nossa torcida é bem pequenininha. Bom, você sabe agora que tem um torcedor do Ferroviário nas Terras Maurícias, né? Nas Terras Maurícias, que é seu Bruno Tavares, né? Luciano, para encerrar, deixa eu ver o escudo de novo. Cadê o escudo do Tubarão? Tem tudo a ver com o doutor Bezerra, olha como é bonito. Tem aqui a roda do trem, né, da ferrovia, dos ferroviários, né? Eu já disse, repito, doutor Bezerra, torceria ferroviária. Santa Cruz também, pela proposta do título, né, da mensagem do nome. E aqui as asas, que eu acho até, aliás, mais bonito que o símbolo atual. O Tubarão, deixa eu ver o Tubarão. O tubarãozinho aqui agora é marca, né? A empresa agora, o ferroviário, o Fortaleza tem um leão. O ferroviário agora está com o tubarãozinho, né? Que é o símbolo do time, tubarão da Barra, né? Que andaram aparecendo uns tubarões há algum tempo atrás naquela região aqui, onde começou, aliás, a história da nossa Fortaleza, pela Barra do Ceará. Você falou na Imagete, que eu louvo a criatividade de quem criou esses símbolos. O Santa Cruz é uma cobra coral, e a picada dela é venenosa, né? E o Ferrinho, um tubarão, terror dos oceanos. Que criatividade, né? Que criatividade, mas é isso. Luciano, Te beijão. amo, irmão. Pô, Semana que vem estamos juntos de novo, viu? Deus quiser. Beijo na alma. Paz e bem. Outro querido. Tchau, tchau.